Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Como vocês podem ver, eu não estou no meu cenário habitual, eu não tô na minha casa, que eu gravo lá no meu quarto, né, com a minha paredinha de tsuru. Eu tô aqui na casa da minha mãe, porque eu tinha planejado gravar vídeo pro canal hoje, só que depois que eu me arrumei, que eu arrumei o equipamento, arrumei tudo, coloquei a Alice pra dormir e entrei no quarto pra gravar, começou uma barulhada no prédio do lado, porque tem um cara que tá reformando a piscina do prédio do lado. E parece que o barulho é dentro da minha casa, entendeu? Então, assim, tava inviável de gravar. E aí a minha mãe mandou mensagem falando que tava saindo pra pedalar. E aí eu pensei em vir pra cá, tive a ideia. Aproveitar que o Leandro tá em casa hoje, a Alice tá dormindo. E a minha mãe saiu, eu falei, eu vou lá pra casa da minha mãe, vou gravar o vídeo lá, porque eu não quero perder o dia, né, pra gravar o vídeo. Então, vamos gravar. Essa daqui é a Nina, a fofurinha que mora aqui com a minha mãe. A Alice é doida com ela. Ela não é muito chegada na Alice, mas a Alice adora ela. É uma fofura, né, meu amor? Ela foi resgatada, vocês acreditam? Ela sofria maus tratos, essa bichinha. Mas já tem muitos anos que tá com a gente, né, Noca? Bonequinha. Então, beleza. O vídeo de hoje vai ser um vídeo super fofinho, super legal, que uma seguidora lá no meu Instagram, ela me deu a ideia de trazer esse tema aqui pro canal. Eu nunca tinha pensado em falar sobre isso, e aí eu achei super legal, que é contando como que a gente falou pras pessoas que íamos ter um bebê e como que foi a reação delas, né? E eu lembro de cada pessoa que a gente contou e foi muito legal, e eu vou contar aqui pra vocês como que foi. Pra começar, em maio de 2017, finalzinho de maio, uma amiga nossa, fotógrafa, ela queria lançar um desafio pro mês de junho, né? Ela fez uma lista com 30 temas. Cada dia a gente ia ter que postar uma foto com aquele tema específico do dia. Aí eu topei fazer, então em junho eu fui postando as fotos, né? Cada dia eu postava uma foto relacionada ao tema que tava na lista do desafio. E aí, no dia 30, o tema era surpresa. E aí, beleza. No dia 23 de junho, foi o dia que eu desconfiei que eu tava grávida. E aí eu comprei o teste, fiz o teste. Comprei 2 testes daquele de palitinho, aquele que aparece o risquinho quando dá positivo. Comprei, isso era dia 23, era uma sexta-feira à noite. Aí eu fiz o teste, aí eu tava no banheiro, aí eu vim pra sala, o Leandro tava lá esperando, aí eu mostrei pra ele. Aí a gente leu lá o papelzinho, a gente já sabia que 2 tracinhos era positivo, mas né, enfim. No susto a gente quis ler o papel que tava lá com a bula do remédio de instrução. E aí a gente descobriu, né, que estávamos grávidos, e aí a gente se abraçou, chorou. Eu chorei, né, porque o Leandro, enfim, não chora de jeito nenhum, não tem quem faça ele chorar. Não tem momento nenhum que faça ele chorar, mas enfim. Aí eu fiquei super preocupada, mas a gente ficou feliz e tudo mais, e começou a pensar como que a gente ia contar pras pessoas. E aí eu tinha na cabeça já algumas pessoas que eu queria contar pessoalmente, que eram as pessoas que eram mais próximas de mim naquela época, de amigos, né? E familiares, assim, eu queria contar pessoalmente. E depois eu ia postar foto na internet e o resto das pessoas ia ficar sabendo. E aí, isso era dia 23, e aí dia 24 a gente saiu super cedo, que era sábado, a gente fotografou um casamento super lindo. Nina! Ela derrubou um negócio ali. Enfim. Aí dia 24 a gente passou o dia fora, que a gente fotografou um casamento. No dia 25 foi a comemoração de 1 aninho da nossa sobrinha, que foi no salão de festas do nosso prédio. Então a gente também ficou o dia inteiro por conta disso, por arrumar salão, receber comida, ficar na festa lá, depois organizar tudo, enfim. E aí eu olhei na lista no dia 26, eu fiquei postando as fotos do desafio e tal, e eu vi lá, dia 30 era uma surpresa que eu tinha que postar, e aí a gente teve a ideia de fazer essa foto aqui, com a aluna segurando o teste de gravidez. E aí no dia 26, na segunda, eu fui na farmácia, comprei o teste esse da Clear Blue, que mostra escrito, né, grávida, e quantas semanas. No meu deu 3/4 semanas, uma coisa assim. E a gente teve a ideia de fazer essa foto, e produzimos a foto e guardamos a foto. Só que no decorrer da semana, do dia 27 até o dia 30, que eu ia postar só no dia 30, mas antes disso dava pra ir contando pessoalmente, né? O que eu queria fazer era só postar essa foto na internet no dia 30.
E aí eu lembro que a mãe do Leandro, ela foi na nossa casa no dia 26, na segunda-feira mesmo. Ela foi na nossa casa pra fazer não sei o que, eu não lembro o que ela foi fazer. E aí a foto já tava pronta. E aí o Leandro teve a ideia de deixar a foto lá no computador e chamar a mãe dele pra ver. Não falar nada, só falar, ah, olha essa foto que a gente fez da Luna. E aí olhar pra ver se ela ia, né, se ligar. E aí a gente fez isso, então ela foi a primeira pessoa a saber que a gente ia ter um bebê. Ela chegou perto, assim, da tela do computador, ela olhou, ficou olhando, assim. Aí depois de uns segundinhos ela olhou pra mim, você tá grávida? Eu falei, tô. Aí ela me abraçou e tal, foi bem legal. Aí eu lembro que no mesmo dia eu pedi pra minha mãe lá em casa, eu liguei pra ela, pedi pra ela ir lá em casa. E aí eu fiz a mesma coisa, ela sentou lá no... Eu lembro que eu tava sentada na poltrona e ela tava sentada no sofá. Aí eu entreguei pra ela meu celular com a foto e falei, olha essa foto que a gente fez da Luna. Aí ela olhou a foto, aí ela deu zoom no teste de gravidez, ela já sabia o que era, né? Ela deu zoom no teste assim, aí ela olhou pra minha cara e pulou em cima de mim. Minha mãe é dessas, minha mãe pula em cima de mim quando ela tá feliz com alguma coisa relacionada comigo. Nossa, eu lembro quando eu menstruei a primeira vez, que eu contei pra minha mãe, ela saiu correndo atrás de mim pela casa e depois pulou em cima de mim. Enfim, minha mãe é dessas. Caminhão. Passou. Aí eu lembro que no dia seguinte eu liguei pro meu pai, e aí meu pai mora com meu irmão mais novo. Pedi pra eles irem lá em casa também, fiz a mesma coisa, mostrei a foto, e aí eles viram que eu tava grávida, descobriram. Na hora que olha a foto assim, você dá o zoomzinho no teste de gravidez, assim, tá escrito grávida, não tem como, né? E aí eu contei pra eles ficaram super felizes, me abraçaram e tal. E aí eu queria marcar de lanchar com a minha irmã pra poder contar pessoalmente pra minha irmã, meu cunhado, meu irmão mais velho e a namorada dele da época, né? Esses 4 a gente ia marcar de fazer o encontro mensal que a gente fazia com os irmãos todos, né? E aí lá no Sudoeste, onde a minha irmã mora, e aí eu ia contar pra ela. Aí a gente fez isso, marcou um dia à noite, eu não lembro bem o dia da semana que foi, mas a gente marcou um dia à noite. Meu irmão mais velho infelizmente não pôde ir nesse dia, mas depois eu contei pra ele. E aí, no restaurante que a gente tava lanchando com a minha irmã, eu mostrei a foto pra ela ficou super feliz também. Na mesma hora já descobriu, ela e meu cunhado. E o meu irmão mais velho eu contei por telefone mesmo, por mensagem. No dia seguinte ele ficou curioso, que eu falei que eu tinha uma coisa pra contar, e ele ficou super curioso. Aí eu mandei mensagem pra ele, mandei a foto pra ele, aí ele descobriu. E nisso a mãe do Leandro já tinha contado pra família dele, então a família dele já tava sabendo, a minha família tava sabendo. E aí partimos para os amigos. Eu lembro que uma grande amiga minha tava passando por um momento bem delicado da vida dela nessa época, sabe? E aí eu lembro que eu queria ter contado pra ela logo de cara, logo no início assim, mas como ela tava passando por um momento bem delicado, aí eu segurei um pouco a informação, sabe? Eu achei que não era o momento. Até que um dia eu fui com a minha mãe na casa da minha avó, e aí lá na casa da minha avó eu só entreguei pra minha avó o teste. Eu não falei nada, pra minha avó não mostrei a foto, eu entreguei o teste pessoalmente. Eu falei, eu vim aqui com a minha mãe hoje porque eu queria trazer um negócio pra você. Aí eu entreguei o teste pra minha avó, eu não sabia nem se ela sabia o que era um teste de gravidez, sabe, daquele de palitinho. E aí ela pegou, na mesma hora ela olhou pra mim, ficou super feliz, me abraçou, descobriu que tava grávida na hora, no mesmo minuto assim que eu entreguei pra ela, ela descobriu. Aí ficou feliz e tal. E na volta, eu lembro que eu tava conversando por mensagem com essa minha amiga que tava passando por um momento difícil e tal. E aí eu peguei e falei com ela. Eu mandei mensagem pra ela e eu falei: então, eu queria te contar um negócio. Eu sei que você tá passando por uma turbulência na sua vida, mas eu queria te contar um negócio, queria compartilhar um negócio com você. Aí ela falou, pode falar, o que foi, não tem problema, pode falar e tal. Aí eu peguei e falei, desse jeito, eu falei, tem um ser humano crescendo dentro da minha barriga. Eu falei desse jeito. Aí ela só, mandou mensagem e falou, o quê? Como assim? Esse tipo de coisa você não me conta assim, peraí. Aí ela me ligou, aí eu atendi. Foi muito engraçado, eu tava no carro com a minha mãe morrendo de rir. Aí eu atendi, aí ela, como assim? Eu quase caí da cadeira, como é que você me conta um negócio desse jeito? É sério? Que massa, não sei o que, me deu super parabéns e tal, foi muito legal. A reação dela também, contar pra ela, foi muito legal. E aí eu lembro que na época eu tinha um melhor amigo, da época de escola.
ele e o namorado dele eu queria contar pros dois pessoalmente, sabe? Porque a gente era muito amigo, a gente era muito unido na época. E aí eu queria contar pra eles pessoalmente. Aí eu comecei a bolar uma ideia muito louca. Porque eu sou péssima pra mentir. Péssima, eu sou horrível pra mentir. Eu minto muito mal. Tanto que joguinho que você precisa mentir, precisa fingir alguma coisa, eu não consigo jogar. Eu sou muito ruim. Só que nesse dia eu queria contar pra eles de uma forma diferente e pessoalmente. E aí eu inventei uma história na minha cabeça. O que eu fiz? Saca só, presta atenção. Eu lembro que eu tava com o Leandro no shopping, a gente foi resolver alguma coisa e eu mandei mensagem pra eles. Porque esse meu amigo, ele gosta muito desse negócio de elaborar festa. Ele é muito bom com isso, tipo, com baixo orçamento, sabe? Ele dá um jeito, ele vai nas lojas de decoração, ele pega uns trem e ele consegue elaborar uma festa lindíssima gastando super pouco. Aí eu peguei e pensei nisso, aí eu peguei e mandei mensagem pra ele nesse dia. Eu acho até que foi no mesmo dia que eu voltei da casa da minha avó. Sei lá, os dias assim eu não lembro. Mas tudo foi entre o dia 27 e o dia 30. Tudo foi nesse intervalo. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele. Eu falei, então, seguinte, eu queria ver se você podia ir lá em casa hoje à noite pra gente conversar pessoalmente sobre um lance. Aí ele, o que foi? Eu falei, então, como a gente já tá morando junto, eu e o Leandro, eu queria aproveitar esse ano de 2017 pra poder oficializar o nosso relacionamento. Então eu quero que a gente se case, né, no cartório. Já era uma coisa que a gente queria, a gente já tava pensando nisso, que a gente já tinha 4, 5 anos junto já. Então a gente já tava pensando em oficializar só no cartório mesmo, a gente nunca quis fazer uma festa muito grande. Só que eu falei com ele que a gente tava querendo fazer uma recepção. Casar no cartório, uma coisa simples, mas depois fazer uma recepção no salão de festa do nosso prédio mesmo. E aí eu queria a ajuda dele pra poder bolar a decoração, o cardápio, a gente fazer a lista de convidados, sabe? Eu queria a ajuda dele. E eu sei que ele ama ajudar com essas coisas, então ele ficou super louco, né, pra ir lá pra minha casa. Aí ele falou, claro, consigo ir sim, quando é que você quer que eu vá? Você quer que eu vá hoje? Eu consigo ir hoje, o que, agora? Eu falei, calma que eu tô na rua, mas daqui 1 hora mais ou menos vai lá pra casa, a gente conversa, a gente pede alguma coisa pra lanchar e tal, beleza. E aí eu lembro que o Leandro me deixou em casa e precisou sair pra resolver sei lá o que. E aí eu tava sozinha. Aí ele chegou, eles dois chegaram, né? E aí chegaram com um computador, trouxeram o computador pra realmente me ajudar a fazer lista de convidados, não sei o que. E eu fui, né, com esse lenga-lenga do casamento, fui indo, porque eu queria contar pra eles com o Leandro em casa. E o Leandro tava na rua e foi resolver alguma coisa. E aí a gente ficou nisso, acho que por 1, 2 horas. Nesse negócio, né? Resolvendo decoração, resolvendo comida, resolvendo convidados. Foi muito legal, foi muito engraçado esse momento. Eu queria ter filmado, pena que eu não pensei nisso na época. E aí o Leandro chegou. Aí tá. Aí eu lembro que eu falei com eles assim, eu falei, vamos continuar com isso, mas antes eu quero dar um negócio pra vocês. Eu quero que vocês estendam a mão, façam assim, com a mão, e fechem os olhos, os dois. Aí ele falou, você vai me entregar o meu convite pra ser padrinho do seu casamento, não sei o que e tal. Eu tava todo feliz, né? E se eu tivesse casado realmente, um casamento grande, tá óbvio que eles seriam padrinhos, eles já sabiam disso. Então, enfim. Aí eles fizeram assim com a mão e fecharam os olhos, né? E aí eu fui lá no meu armário e peguei o teste de gravidez, os 2 testes. Eu tinha feito 2, daquele de palitinho, peguei os 2. E aí eu cheguei na sala e coloquei na mão dos 2. Um na mão de cada um, né? Aí eu pedi pra abrir os olhos, aí eles abriram. Aí eu falei, vocês sabem o que é isso? Foi muito legal! Foi muito legal. Eu acho muito gostoso de lembrar desse momento. Aí um deles ficou olhando, sem entender, ficou meio assim. Aí o outro, que é o meu amigo da época de escola, né? Ele olhou pra mim, aí ele falou, você tá grávida? Aí eu falei, então, eu enganei vocês, não vai ter casamento, não vai ter nada, mas eu queria trazer vocês aqui pra contar pessoalmente que a gente vai ter um bebê. Porque era um sonho que eu tinha desde sempre. E como ele era meu amigo da época de escola, a gente tá junto há mais de 15 anos, então eu queria contar, eu fazia questão de contar pessoalmente, e ele sabia o tanto que eu queria, e o tanto que eu queria era o tanto que ele queria que eu tivesse filho também, sabe? Ele estaria tão animado quanto eu. E realmente, ele ficou super animado, tanto quanto eu, sabe? E aí foi muito legal, eles dois se emocionaram, a gente se abraçou, eu me emocionei. O Leandro, nunca se emociona com nada, né? Mas enfim. E aí foi muito legal.
Foi muito legal. E aí eu lembro que no dia seguinte eu tenho um grupo, aí faltava 3 amigas pra contar, que eu queria contar, não deu pra contar pessoalmente porque uma delas mora no Rio de Janeiro e eu achei que não seria legal chamar 2 pessoalmente, a outra não tinha esse negócio de chamada de vídeo direito antigamente, né, 3 anos atrás, mas gente, não era muito comum. E aí, o que eu pensei? Eu pensei em reunir as 3 no grupo de WhatsApp que a gente tem, nós 4. As 3 eu queria que tivesse online no mesmo segundo. E aí pra eu poder mandar a foto pra elas e contar. E aí eu lembro que no dia seguinte de manhã eu mandei mensagem no grupo, falei: oi, quem é que tá aí? Me fala aí, não sei o que, eu tenho uma coisa pra contar, cadê todo mundo? Eu quero todo mundo aqui agora, não sei o que. E aí eu lembro que demorou um pouquinho, mas as 3 ficaram online ao mesmo tempo, as 3 mandaram: eu tô aqui, fala, pode falar, eu tô aqui. E aí quando as 3 estavam juntas ao mesmo tempo no grupo, aí eu mandei a foto com a legenda: quem quer ser tia? Aí eu mandei. E aí todo mundo ficou louco, começou a gritar, aquela coisa, né? E foi muito legal. Eu também tenho uma lembrança muito gostosa desse momento de ter contado pra elas. E a partir daí não tinha mais ninguém, assim, que eu lembrava que eu queria contar pessoalmente. E aí chegou o dia 30, eu postei na internet e o resto do mundo ficou sabendo. O resto da minha família de Minas, o resto da família do Leandro, mais distante, os outros amigos que são um pouco mais distantes, que a gente não se falava tanto, ficaram sabendo também, o pessoal da faculdade, todo mundo. E aí foi super legal, eu lembro que, nossa, foi um dos momentos mais legais que eu achei da gravidez, sabe? Foi de contar pras pessoas, assim, de ter aquele carinho de reação, sabe? Pra eu abraçar a gente, beijar a gente, dar parabéns. Ai, foi muito legal. Eu nunca vou esquecer, sabe? Cada momento, assim, foi muito especial, foi muito legal. E esse é o vídeo de hoje, é um vídeo super, né, nada a ver, super aleatório, mas que eu achei super legal de contar, de compartilhar aqui e até de deixar salvo pra eu ver depois de novo, caso eu venha a esquecer, porque eu devia ter gravado a reação das pessoas na época. Agora eu já sei, se eu engravidar de novo, quando eu engravidar de novo, vai ser tudo registrado, eu vou colocar tudo aqui no canal pra eu poder ver depois e morrer de saudade. Tá bom? Então, façam todos aqueles rituais do YouTube que vocês já estão cansados de saber. Curtir, comentar, compartilhar. Se inscreve aqui no canal pra gente. A gente já tá chegando a 200 inscritos, isso é muito legal. E se vocês tiverem alguma ideia de tema, fala aqui pra mim nos comentários, ou então fala lá no nosso Instagram, que me ajuda demais a trazer mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? E a gente se vê então no nosso próximo vídeo.